Olá, professores, olá, professoras. Estamos de volta para mais um momento de ATPC. Sou Edna Correia, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 4, e hoje nós vamos trabalhar algumas questões voltadas para a questão indígena. No nosso encontro passado, nós tivemos uma abordagem um pouquinho mais ampla sobre a educação das relações étnico-raciais, e hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a questão indígena, tá certo? A nossa pauta hoje, ela vai ser desenvolvida da seguinte maneira. Inicialmente, vamos fazer a leitura de uma crônica chamada Jabaquara, do escritor indígena Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, ele nasceu no Belém do Pará, é filho do povo Munduruku, é escritor, tem vários livros para criança sobre a questão indígena, é formado em filosofia, é também formado em psicologia, história, e também frequentou o programa de pós-graduação de antropologia social da USP. Tem um trabalho bastante intenso com palestras e mora na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Na sequência do nosso trabalho, falaremos um pouco também sobre a questão dos povos indígenas, quem são e também onde estão. Vamos abordar algumas habilidades do currículo do Estado de São Paulo, de Ciências Humanas, e observar as abordagens sobre o tema indígena, como aparece, e quais são os objetos de aprendizagem. E, na sequência, o Leandro Negrete, que esteve conosco até a semana passada no Núcleo Pedagógico, agora seu posto de trabalho é em Coped. Uma das atividades que ele está desempenhando é trabalhar na curadoria dos objetos digitais de aprendizagem dentro do Currículo Mais e outros segmentos. E ele fez um vídeo curtinho para trazer para vocês algumas possibilidades de pesquisa. Então, vamos fazer a leitura da nossa crônica, e a nossa crônica se chama Jabaquara. Essa coisa de escravidão sempre me deixou meio confuso. Não acho que as pessoas tenham que ser escravas umas das outras. Sempre achei que cada um deve dar conta do seu trabalho, sem precisar ser dono de outras pessoas. Lembro que meus professores de história reforçavam que os índios foram, num primeiro momento, utilizados pelos portugueses para carregar a madeira do pau-brasil para os grandes navios, o que considero a primeira grande biopirataria de nossa história. Em troca, ganhavam contas de vidros, colares, espelhos e outras bugigangas, com as quais faziam festa. Imagino que era grande o contentamento deles por aqueles agrados tão novos e bizarros. Os professores continuavam a história dizendo que, com o passar dos anos, os indígenas não se acostumaram com o trabalho e começaram a ser forçados a exercer uma função que não estava escrita em seus códigos sociais. Isso lhes valeu o rótulo de preguiçosos, incapazes, inúteis, entre outros títulos que os colocaram frontalmente contra os planos do colonizador de dominar e extrair a riqueza que havia nesta terra. A saída, diziam os livros, foi trazer para o Brasil levas e levas de homens e mulheres de outros lugares,
para fazer o trabalho que os verdadeiros brasileiros não queriam fazer. Aí começou um martírio da gente negra. Aqui era para eles uma terra absolutamente nova, diferente, terrível, massacrante, o retrato do fim do mundo. Nada tinha a ver com a sua linda terra natal, a maravilhosa, fascinante, dadivosa, querida e amada África, lugar dos antepassados, dos seus ritos e cantos, de suas danças e crenças. Não, esta terra não era a sua, e nada podia arrancar de dentro de si o grande amor pelo chão materno. Estando em terra distante, exilados e sem guarida, aos homens e às mulheres africanos restava apenas a saudade e o temor de nunca mais voltar à terra natal. Por causa da saudade, reviveram os espíritos criadores, transportaram para cá danças e melodias que trouxessem de volta a presença da Mãe África. Por conta do temor de nunca mais voltarem, fizeram planos de fuga, imaginaram como seria bom voltar para casa, reencontrar os pais, os amigos e com eles festejar a alegria de estar novamente juntos. Mas como fazer? Não eram muito distantes os dois lugares? Como fariam para transpor as águas salgadas do oceano? Não, não, não. De um lado havia seus senhores que não davam trégua e os massacravam e os exauriam de tanto trabalhar. De outro, havia os indígenas que os olhavam com estranheza e encanto, mas não compreendiam uma só palavra do que diziam. E à sua frente, o mar. Esse gigante que lhes lembrava a impossibilidade de voltar para casa. O que lhe restava? Imagino que muitos desses nossos irmãos sentavam em frente ao mar e com ele tinham uma conversa desesperadora. Imagino que muitos tentaram fugir do sofrimento, atirando-se nas suas águas e nadando no ímpeto de atravessá-lo. Imagino quantas melodias tristes nasceram em suas margens, quantas lágrimas foram derramadas em suas águas para que as levassem para a terra querida. Qual a outra saída? Viver nesta terra? Não se podia fazer mais nada. Aí alguém pensou, se não podemos sair daqui, por que não transportar para cá a nossa terra? Por que não aprender a viver aqui? Mas como é possível viver aqui livremente? Imagino que foi por causa da saudade que nasceu o desejo de ser livre, ainda que como escravo fugitivo. Imagino que tenha sido a saudade que impulsionou a liberdade. Foi assim que nasceram os quilombolas, escravos que criaram os quilombos, lugar da liberdade, lugar da festa, lugar da resistência, lugar da saudade, lugar do desejo, lugar de estar com os iguais. Para que lá iam os que sonhavam com a terra querida, distante, a mãe terra. Um desses lugares se chamava Jabaquara, o nome tupi por excelência. Parecia querer lembrar que os irmãos da África eram bem-vindos e poderiam ali ficar e viver livremente. Parecia querer dizer que nossos antepassados indígenas entendiam que só se é verdadeiramente livre quando se tem uma terra onde se possa bater os pés para convidar os espíritos ancestrais para dançar a música da criação. Foi assim que entendi minha passagem pelo Jabaquara, lugar de encontro de tradições, lugar de saudade, lugar da liberdade. Senti um pouco de saudade também, estar longe de casa, da minha gente, da terra onde nasci, me fez compreender a saga dos primeiros tempos
e me despertou para a necessidade de cantar os cânticos da criação. Fez com que eu me lembrasse da teia que todos os corações e todos os povos, na tentativa de manter nosso planeta equilibrado, fez-me gostar de São Paulo, terra que dá guarida e acolhe, ainda que de forma trôpega, a todos que aqui chegam. Então, gostaram? Eu sou até suspeita em falar, né? Porque eu sou apaixonada pelas crônicas de São Paulo, esse olhar indígena que o Daniel Munduruku tão sabiamente faz sobre vários lugares da cidade, né? E é uma leitura que, uma vivência de leitura com as crianças de sexto, de sétimo ano, eles viajam, né? E para os alunos de oitavo, nono ano, bons questionamentos também são oportunos, não é? Então, vamos guardar um pouco, né, essa ideia da leitura e pensar, né, o quanto podemos fazer com uma crônica tão sensível, mas que traz tantas reflexões, não é? Bom, tanto segmento ao nosso trabalho, nós vamos. Bem, com referência aos marcos legais, a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, ela alterou a Lei 9.394, que era de 1996, e trouxe uma redação diferente, né? E trazendo uma nova ordem, né, para o que antes estava estabelecido, né? Então, ela estabelece que é para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Especificamente, o artigo 26A passou a ser redigido da seguinte forma, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No parágrafo 2º diz: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, aqui cabe uma reflexão, não é? Mesmo, né, com a alteração da lei, que veio, né, corrigir, veio deixar mais claro, vamos dizer assim, né, o que era para ser feito, mesmo assim, a gente pode observar que a prática, né, com o trabalho das questões indígenas ainda segue de forma vagarosa, não é? Então, isso prova que não basta a gente ter uma lei, né? A lei, ela respalda, mas a forma, né, que vai ser tratado o assunto, como ele vai chegar até o estudante, este é um percurso a ser decidido em várias instâncias, né? E estando na lei e estando nos materiais didáticos, ainda há um percurso bastante árduo, né, a ser seguido, para ele chegar efetivamente lá para esses estudantes, não é? Porque é necessário que essa abordagem seja uma abordagem que não alimente os estereótipos com relação ao indígena, como durante muito tempo isso foi alimentado, né? Muitas vezes a representação do
do indígena é feita como aquela pessoa que não usa roupa e que vive, né, afastado das coisas urbanas, vamos pensar assim, né? Então, assim, hoje não cabe mais esse olhar, né? E muito menos esse estereótipo. Como também não tem como continuar fazendo da prática, né, didática, apenas eventos. Então, pede-se, né, uma abordagem um pouco mais ampla, mas também tem um outro lado, né? Muitos de nós, professores, quando passamos pela nossa primeira, segunda fase de formação, provavelmente não tivemos subsídios suficiente para que a nossa formação fosse mais direcionada, né? Para que pudéssemos de pronto compreendermos todas essas temáticas e usar, né, de metodologias diferenciadas para desenvolver um trabalho pedagógico bastante sistemático, não é? Então, passamos por várias fases. Passamos por fases onde os materiais didáticos eram de uma pobreza que fazia dó, vamos dizer assim, né? Por conta da escassez de informações, vamos dizer assim, um pouco mais detalhadas, um pouco mais respaldadas, tirando do senso comum a compreensão do que vem a ser os grupos indígenas, não é? Então, muitos mitos foram sendo alimentados ao longo do tempo, através dos livros também. E esses equívocos, eles precisam de alguma forma serem sanados, não é? Então, aí nós temos também uma pergunta, né? Quem são os indígenas no Brasil? Certo? Então, pensando sobre essa questão, né? Quem são os indígenas no Brasil? Nós vamos ter, né, uma situação onde nós vamos perceber, né, que essa população indígena, ela perdeu campo, mas que houve um processo de migração muito grande dos povos indígenas, dos seus lugares de origem, para outros lugares, né? São Paulo é um exemplo disso. Então, nós temos hoje, né, a partir do último censo de 2010, os registros apontam que hoje temos uma média de 305 etnias e 274 línguas são faladas por mais ou menos 5 mil povos indígenas, não é? E no Brasil, essa totalidade chega a quase 900 mil. Então, pensando nesse movimento, pensando até na forma como os indígenas e os seus descendentes, né, hoje se posicionam, mostra que há uma mudança também de práticas, de vivências desses grupos indígenas, né? Então, como até foi comentado no encontro anterior, eles não deixam de ser indígenas porque eles passam a fazer uso de recursos que são comuns na nossa rotina, né? Mas, por outro lado, nós, né, enquanto pessoas, né, que temos que respeitar, né, e antes de qualquer coisa, a compreender qual é o papel do indígena no Brasil hoje, chega a ser necessário que
nós tenhamos momentos de pesquisa e de leitura para que possamos, né, corrigir esse percurso na nossa aprendizagem, né? Me incluo dentro desse processo, porque são tantas coisas a serem lidas, a serem discutidas, para que possamos também, né, levarmos, né, para a sala de aula um trabalho que esteja mais próximo dessa realidade que os indígenas vivem hoje, não é? Então, por exemplo, né, no ISA, que é o Instituto Socioambiental, que é uma página completíssima, onde a gente tem várias informações a respeito dos grupos indígenas, não só dos indígenas, mas também deles. Tem uma página dedicada aos indígenas mirins, há vários processos que estão, né, acontecendo de forma a preservar, de um lado, a cultura indígena, de outro lado, preservar os territórios indígenas e preservar também a educação do povo indígena, não é? Então, foi-se o tempo que se pensava o indígena como no estereótipo da pessoa com arco e flecha, não é? Hoje, até na própria... É que o nosso tempo aqui é curto, não é? Mas até nas pesquisas que eu fiz, né, para poder trazer um pouco dessa abordagem para a nossa conversa aqui. Então, assim, aí descobre-se, né, que nós temos até youtubers indígenas, que nós temos movimentos, né, desde 2012, do povo quilombola no Amazonas, com grupos indígenas, numa forma de manter resistência e proteger os seus territórios, não é? Então, é necessário pensarmos como é que esses encaminhamentos hoje podem ser feitos. Aí, vamos pensar em São Paulo. São Paulo, nós temos uma média de quase 42 mil indígenas. Então, nós temos uma quantidade muito grande, né, de indígenas aqui, que muitas vezes sequer reconhecemos, né, como indígena, e isso nos mostra que eles e os seus descendentes estão dentro do nosso contexto social, passando, né, por situações que são as mesmas nossas, né? E, por outro lado, eles têm algo que é bastante diferente, né? Porque eles, estando nas áreas urbanas, eles, de alguma maneira, eles estão um pouco mais distantes dos seus hábitos culturais, não é? Então, até a preservação da língua deles se torna algo a ser feito de uma maneira bastante sistemática, caso contrário, se perde. Ideias equivocadas associadas há décadas aos indígenas nos faz ficar pensando: será que os índios têm história? Será que ao aprender a falar português e a escrever, a utilizar produtos industrializados, como panelas de alumínio, roupas, relógios, gravadores e filmadoras, esses povos estariam deixando de ser índios? Já falamos um pouco sobre isso, mas é preciso considerar que as culturas indígenas não são paradas no tempo, como todas as culturas, vão se transformando em função de novos acontecimentos e novas situações. Vamos ouvir um pouquinho o que o Daniel Munduruku tem a dizer nesse vídeo que vem a seguir, bem curtinho, que vai falar um pouco sobre a questão dos direitos indígenas. Vamos lá? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este vídeo dessa nossa série Poranduba, né? Uma série que está trazendo alguns temas para a nossa reflexão, para que a gente possa entender melhor
as populações indígenas e os seus principais temas e suas principais dificuldades. O tema desse mês é direitos indígenas, que eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos. Vamos a ele. Você sabia que até 1988 os povos indígenas eram considerados relativamente incapazes de acordo com o Código Civil? Isso significava dizer que eles eram menores de idade e que, portanto, precisariam de um órgão tutor que os ajudasse a responder pelos seus atos diante dos tribunais ou da própria sociedade brasileira. Isso vinha, é claro, vinha sendo mantido assim, porque acreditava-se que o indígena, sendo de uma outra cultura, ele não tinha muita clareza sobre os direitos e sobre os deveres dos cidadãos comuns dentro da sociedade brasileira, né? Isso de acordo com o próprio Código Civil. Ou seja, os indígenas eram considerados selvagens, porque eles não estavam dentro do código, né? Estavam fora da caixinha, né? Por assim dizer. E por conta disso, as políticas públicas que eram levadas a efeito iam nessa direção, no sentido de tentar civilizá-los, né? Torná-los como todos os outros cidadãos, ou seja, conhecedores dos direitos e deveres que todos os cidadãos brasileiros precisam ter. Essa visão chegou até nós atravessando muitos séculos. Antes do século XX, portanto, do advento da República, né, que no final do século XIX, o Estado brasileiro desenvolvia suas políticas públicas combatendo, perseguindo, escravizando, excluindo essas populações de todo o processo histórico. Quem mudou um pouco isso foi o advento exatamente da República, né, da República Brasileira, casado com uma visão filosófica que era o positivismo, né? Isso fez com que houvesse uma mudança significativa no atendimento a essas populações, né? Já não era o mais da perseguição simplesmente, mas a ideia que veio embutida com a República foi de que essas populações, dado a elas condições de viverem o seu próprio processo cultural e, na medida que entrassem em contato com a sociedade dita civilizada, essas populações adentrariam também a civilização, abandonando, portanto, sua vida de selvagem, né, de selvageria. Ou seja, quando elas tomassem consciência de si e do pertencimento a uma sociedade diferente da sua, elas ficariam desejosas de conhecer o mundo do branco e, portanto, abandonariam as suas tradições. Esse era o desejo do Marechal Cândido Rondon quando ele criou o SPI. O SPI é o Serviço de Proteção ao Índio e tinha assim, um propósito que era justamente de não fazer um enfrentamento com as populações indígenas. E o lema que alimentava o SPI era morrer se preciso for, matar nunca. E o SPI perdurou entre 1910 e 1967, porque em 64 os militares deram o golpe, não é? Assumiram o governo do Brasil e imediatamente criaram em 67 um outro órgão tutor, que é a FUNAI, que existe até hoje, e a FUNAI teria então agora com um propósito diferente. Se o SPI tinha assim uma cautela nesse contato com as sociedades indígenas, a FUNAI ela viria como um trator, ela viria apressar a entrada dos povos indígenas ao mundo civilizado, desenvolvendo naturalmente grandes projetos, né? Grandes projetos, e essa política era o que foi chamado de integracionista. Aliás, uma palavra muito usada hoje em dia na boca aí do nosso governo, né? Uma palavra muito usada, às vezes muito maldita, muito mal falada, né, nesse atual momento em que nós vivemos. Qual que era a ideia? Qual que é a ideia que está por trás disso? É a ideia de forçar a cidadania indígena, ou seja, o indígena tinha que deixar de ser indígena para se tornar brasileiro.
A palavra de ordem dessa ocasião, início dos anos de 1970, era a integração, era o desenvolvimento do Brasil, a integração nacional, grandes projetos de construção civil, formação técnica para todos os brasileiros. Era um rebuliço, assim, um desejo muito grande de fazer o Brasil crescer. E quem que se encontrava nesse Brasil? Nesse Brasil que ainda precisava ser explorado, eram justamente os povos indígenas. E nessa época, em 1970, também os povos indígenas começaram a perceber que já não podiam lutar sozinhos, precisam se juntar. E foi essa época que começaram as primeiras movimentações para o que viria a se tornar a resistência indígena, de forma mais política e mais organizada. Foi nessa época que houve um enfrentamento muito grande com o Estado repressor, que perseguia as lideranças indígenas, assassinava as lideranças indígenas, mas também foi um momento importante, porque o movimento indígena arrebanhou a sociedade civil em torno de um propósito que culminou com a abertura política e a promulgação da nova Constituição. Vejam só que foi justamente nesse período, pela primeira vez, em 1988, que é pela primeira vez que o Estado brasileiro disse que o indígena não precisava deixar de ser indígena para ser brasileiro, porque ele já era um brasileiro pleno, Ele já estava garantida a sua identidade. Ele não precisaria deixar de ser indígena para ser brasileiro. Essa condição era defendida anteriormente. A partir de 88, não. Portanto, pessoal, o que eu quero dizer é que os direitos indígenas foram uma conquista. Não foram um presente oferecido pelo Estado brasileiro, não, Foi uma luta, foi fruto de uma luta, de uma conquista, foi fruto de muita reivindicação, de muita mobilização, de muito sofrimento. Foi, portanto, pessoal, um direito adquirido. Ter o direito de assinar como indígena, organizar-se institucionalmente, sem precisar depender de ninguém. Olha que coisa bacana. O indígena não precisa mais depender de ninguém para se organizar institucionalmente. Assim mesmo, ter uma educação diferenciada, porque baseado na ideia de que a gente pode ter a nossa própria cultura, a gente também tem que ter o direito a uma educação que leve em conta o que nós somos. Um tratamento de saúde que leve em conta os nossos processos de cura. Um direito garantido, é o direito à terra. A terra é fundamental para que a nossa cultura se reproduza, porque nós estamos aqui, e nós dependemos da terra para poder ter a nossa cultura reproduzida. Então, é fundamental lembrar que hoje os indígenas têm direito de serem brasileiros sem deixar de ser indígenas. Cidadãos plenos é o que nós somos. Pense nisso, pense bem. E até a próxima. Gostaram do vídeo? Bom, após assistir esse vídeo e pensar um pouco, sobre essas questões que abordamos aí levemente, talvez já tenhamos subsídios para olhar, para as habilidades do currículo e pensar em quais momentos que temos que abordar essas questões trazidas tão veementemente pelo Daniel Munduruku, Que direitos indígenas são esses que muitas vezes nós mesmos, através do que a mídia nos mostra, nós colocamos em xeque, O que acontece nos territórios indígenas? Que tipo de avanço tecnológico os indígenas já dispõem? Qual é o tipo de trabalho que eles exercem além
do trabalho com a terra. Então, essas questões, elas precisam ser discutidas, precisam ser orientadas durante as atividades em sala de aula, né? Porque esta é uma forma que nós vamos ter para modificar os pensamentos que insistem em permanecer considerando que os indígenas são pessoas que não merecem respeito, são pessoas que não têm identidade, ou que são pessoas que não têm o mínimo de competência para fazer as coisas, né? O tempo tem nos mostrado que não é isso que tem acontecido, né? Então, muitas mudanças aconteceram, as estruturas precisam mudar, mas também precisamos estudar de uma maneira que consigamos, né, de alguma forma, contribuir para que essas situações realmente se modifiquem. Então, vamos dar uma olhadinha nas habilidades do currículo e ver como é que as questões indígenas estão postas e como que elas se entrelaçam com as questões das relações étnico-raciais. E vamos refletir um pouco, né, enquanto observamos cada uma dessas habilidades e pensar, né, o que é que lá na ponta, a partir do trabalho e a intervenção do professor, pode criar, né, um outro percurso de aprendizagem. Vamos lá? Vamos primeiro aqui em geografia. No sexto ano, a temática aparece logo de início, quando vai se trabalhar a questão do lugar, a questão do espaço geográfico, e já aparece a questão dos quilombolas. Então, vamos pensar, sexto ano, uma breve introdução, né, fazendo conhecer e saber onde se localiza um pouco da história, né? E a questão da configuração dos lugares onde o povo quilombola está. No sétimo ano, nós temos, fui separando só de duas ou uma habilidade, né? Porque senão fica muito amplo. Mas as outras depois estão todas já elencadas, né? Então, aqui no sétimo ano, nós observamos que aparece novamente uma questão sobre a questão dos territórios quilombolas e os indígenas. Olha, as duas situações, né, conversando, e a tratativa é em cima da questão das reservas extrativistas, tá certo? Aí nós vamos ter uma outra abordagem, num outro momento, onde vai se trabalhar com registros, levantamento de informações, também envolvendo os povos indígenas e os remanescentes quilombolas, e incluindo povos da floresta. Então, olha como amplia essa observação, né? E a diversidade de situações que pode ser abordado dentro dessa habilidade, né? Num tempo onde a gente tenha mais flexibilidade de trabalho, vamos pensar assim, né? Então, há que se pensar sobre isso. Para o oitavo ano, para o sexto ano, né? Vamos pensar história, sexto ano. Sexto ano de história traz para a gente aqui uma abordagem bastante assim simples, né? Porque considerando, mas vai tratar da questão dos indígenas já na América, tá certo? E vai também trazer uma conversa para o território brasileiro, né? Então é uma conversa mais ampla, mas já vai de alguma forma tratar da historicidade dos indígenas, né? Dentro do território brasileiro. Aí nós temos para o sétimo ano, separei aqui duas situações, onde
Nós temos dentro da temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro, a questão dos povos indígenas novamente, mas aí já dentro também de um contexto de povos africanos. Então, observe como as duas situações também aqui favorecem para que o trabalho com o étnico-racial e a questão indígena também tenha uma fluidez. Na outra habilidade, nós vamos encontrar a questão do território em diferentes épocas, mas também a questão étnico-racial, cultural, envolvendo os europeus, a população de África, os indígenas e a população asiática, né? O povo de origem asiática. E a questão econômica que permeou todos esses movimentos, né? Então, diante dos percursos de aprendizagem que serão feitos aí, espera-se, né, que ao longo de um determinado processo, essas situações passem a ser, né, um universo melhor compreendido, né, um tema que se está começando a compreender, dada o início da escolaridade das crianças, não é? Aí nós vamos ao 8º ano. No 8º ano, eu separei uma situação que trata, né, na unidade temática, os processos de independência nas Américas, mas a habilidade pede, né, que seja discutida a noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira. Então, aqui o tema aparece já, né, de uma outra maneira. Então, pressupõe que já houve todo um percurso onde outras aprendizagens já vão dar sustentação para este movimento. Para o 9º ano, são duas temáticas diferentes, mas ambas tratam de situações ligadas à questão indígena, à questão da mulher, à questão do afrodescendente, tá certo? Então, são dois momentos também no 9º ano, num fechamento de ciclo, que as questões do currículo vão oportunizar essa discussão e esse aprofundamento. Então, pensando em fechamento de ciclo, né, é um momento que dá para fazer um levantamento de outras aprendizagens, vamos pensar assim, né, e recuperá-las ainda dentro desse contexto. Para o ensino médio, eu só separei as competências gerais da BNCC. Por quê? Porque nós estamos usando uma transição curricular, né? É uma proposta de transição curricular. E o trabalho que vem sendo feito, ele está mais focado nas competências gerais da BNCC. Então, vamos retomar a questão aqui, né? Dentro da questão da BNCC, do grupo das grandes competências, o que sempre vai passar, né, dentro seja geografia, filosofia, história ou sociologia, principalmente, a gente vai estar sempre com o destaque para a competência 1. Vamos estar também vai estar permeando, né, as aprendizagens, seja na primeira série do ensino médio, na segunda ou na terceira. A segunda competência, ela sempre aparece lá. E as competências 8 também, ela aparece bastante dentro das temáticas. E a competência 6. Então, o que a gente pode observar, né? Que as competências gerais da BNCC,
elas estão ora mais em uma disciplina, vamos pensar assim, elas aparecem mais notadamente em geografia, ora elas vão aparecer mais, seja em filosofia, e pode aparecer de uma forma, de outra proposta na área de sociologia. Então, a competência 9, por exemplo, e a 10, elas são competências que perpassam, na verdade, todo o currículo do ensino médio, do primeiro ao terceiro, a terceira série do ensino médio, não é? Então, diante disso, o que nós temos, né? Nós temos, dentro do currículo dos anos finais, temáticas mais sistematizadas, mais pautadas, né? E no ensino médio, essas abordagens, elas aparecem, ora, de forma detalhada, ora, a ser trabalhada dentro do conjunto do que é chamado, né, os temas contemporâneos transversais na BNCC. Então, diante desse conjunto, né, de situações que nós temos, até se vocês estiverem lembrados, na outra TPC, foi como um anexo para vocês, um levantamento de informações acerca dos temas transversais, né? Então, eles aparecem de todas as formas dentro do currículo. Então, vamos nos reportar aqui a questão da legislação. Quando a legislação diz que todas as disciplinas deverão fazer, então é assim, é dentro da transversalidade e também é dentro da disciplina. Então, ora de uma maneira, ora de outra, né? Então, tem até um caderno MEC que mostra como que pode ser organizado a projetos priorizando essa ora a transversalidade dentro de um grupo de disciplinas, ora dentro de fora da área, né? Então, fazendo dentro da área ou fora da área do conhecimento. Também a gente vai disponibilizar um link para vocês terem como consultar, tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse trabalho e agora está exposto para vocês o arquivo, né, com a proposta daquela atividade que já foi passado para vocês naquele outro encontro. As orientações são as mesmas e pensamos, né, ser esta uma oportunidade para vocês conversarem, para vocês refletirem e delinear algumas propostas que, de alguma maneira, né, vá ao encontro do trabalho que vocês desejam desenvolver, mas que, da melhor maneira, né, esse trabalho esteja organizado, pensado, planejado, de acordo com os propósitos, né, do plano de trabalho do professor, do projeto da escola e diante das próprias necessidades dos estudantes que estão, nesse momento, também em uma situação de bastante vulnerabilidade, não é? Onde eles estão precisando também, né, necessitam que o professor consiga fazer essa mediação. Então, assim, o que é possível fazermos neste momento, não é? E adiante, né, o que desejamos fazer. Talvez o pensamento sobre esse trabalho seja orientado mais desta forma, né? Pensando num plano maior, o que é possível no grupo escola desenvolver, né? Então, desejamos um ótimo trabalho. A bibliografia está disponível também, não é? E Leandro vai falar um pouco com vocês. E eu me despeço aqui agradecendo a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito agradecida. Olá, professores.
Eu gostaria de trabalhar com vocês agora um pouquinho a respeito de duas plataformas que são utilizadas e são financiadas e são administradas pela Secretaria de Educação de São Paulo, tá? Essas duas plataformas elas trazem para a gente alguns objetos digitais, né? Alguns objetos digitais de aprendizagem, que são os ODAs, né? Esses objetos digitais, eles são curados por funcionários, né? Por normalmente PCNPs, né? Tá? E esses PCNPs eles normalmente fazem a curadoria desses objetos na rede que eu falo é na rede da internet, na rede na web no caso, né? Então lá na web a gente busca esses objetos digitais e a gente faz então a curadoria para poder postar nessas duas plataformas aqui. A principal nossa é o Currículo Mais, né? Que essa aqui pertence à SEDUC mesmo, né? Ao estado de São Paulo. E nós temos também a plataforma Escola Digital. Essa é uma união, né? Ela é feita numa parceria entre as várias secretarias de educação. No caso, as 27, né, secretarias de Estado de Educação e temos ainda mais duas secretarias municipais de educação no Brasil afora que também pertencem a essa parceria. Uma delas é a Secretaria Municipal de Fortaleza e tem mais uma que agora de memória eu não me lembro qual é, ok? E nesses outros lugares também, nos outros estados, são funcionários, são pessoas que têm cargos e funções parecidas com as dos nossos PCNPs aqui do estado de São Paulo, tá? Então são pessoas que trabalham diretamente com esses materiais pedagógicos, tá? Aqui no estado de São Paulo, eu passei agora também a fazer parte dessa equipe de curadoria. E foi a partir desse fazer parte que eu acabei conhecendo também um pouco mais sobre a outra plataforma que é a Escola Digital. Porque para poder fazer parte da curadoria do Currículo Mais, eu precisei antes fazer parte da curadoria do Escola Digital. Dentro dessas duas plataformas, a gente vai encontrar objetos digitais para trabalhar essas temáticas que a gente está trabalhando agora nessas duas ATPCs, essas duas últimas ATPCs de ciências humanas, tá? Que são as ATPCs sobre ERER, sobre alguns outros temas transversais também, né? Então, por isso que eu gostaria de apresentar para vocês essas duas plataformas, tá? Aqui eu estou no aparelho de um smartphone, é, até para facilitar a visualização para vocês, sabendo que muita gente trabalha diretamente com smartphone, né? Não trabalha no computador, trabalha no smartphone para poder ter essa relação com os alunos. Então, a partir do smartphone também é possível trabalhar nessas duas plataformas, tá? Aqui, então, logo na página inicial do Currículo Mais, né? A gente tem, então, essa busca, né? Aqui é uma busca inicial, a partir do nível de ensino, das diversas disciplinas e do tema curricular. Só que se você clicar no tema curricular aqui, você vai ver que ele não aparece nenhum tema, porque você não selecionou nenhum nível de ensino, nenhuma disciplina, tá? Mas é a partir dele que a gente vai conseguir chegar até as outras atividades e objetos digitais da ERER e dos outros temas transversais, tá? Porque temas transversais não pertencem a disciplinas assim específicas, né? Ela sempre é trabalhada por várias disciplinas. Além disso, na página inicial, a gente tem então algumas ações do Currículo Mais, né? As aventuras do Currículo Mais, atividades, videoaulas, objetos digitais de aprendizagem, oficinas. Então mostra um pouquinho do que é feito a partir daqui do Currículo Mais. Alguns depoimentos, né? E alguns objetos novos que foram curados recentemente, né? Aqui a gente já tem até um, né? Que é a África em Artes. Esse já é um objeto que a gente pode trabalhar, por exemplo, na ERER, né?
Você pode clicar diretamente ali naquele objeto, África? Pode. E aí, a partir dele, ele vai te mostrar outros objetos que estão relacionados a ele. Mas você pode também tentar buscar a partir desse tema curricular. Aí eu vou clicar aqui e vou digitar, por exemplo, preconceito, que é uma das coisas que a gente gostaria de trabalhar é, a partir da ERER, né? A redução do preconceito. É, quando a gente fala, por exemplo, também sobre os idosos, né? Como a gente falou na TPC anterior, também é em relação ao preconceito. Diversidade de gênero, a gente também trabalha essas questões, né? Aí você vai ver aqui como ele está clicado nos anos iniciais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, volta, e vou colocar então ensino médio, que normalmente aparece mais algumas coisas, né? Essa telinha do filtro de busca, né, que seria uma busca mais avançada, ela não aparece naquela página inicial. Como curador, eu já fiz a sugestão, eles aceitaram e agora a gente está esperando fazer essa troca lá na plataforma para que essa busca avançada já apareça logo na página inicial, para poder facilitar o acesso do usuário, né? Então, tá vendo aqui, ó, a gente tem um tema transversal, então a gente pode já clicar aqui nas relações étnico-raciais e fazer uma busca. Aqui tá vendo que ele dá algumas outras opções, né? Entre elas, por exemplo, que esse ODA, né, atenda lá ao EJA, né? É claro que na realidade, se a gente clicar aqui, ele vai colocar só aqueles objetos que fazem parte dessa seleção da EJA. E se eu não clicar, ele vai aparecer todos eles, inclusive esses que podem trabalhar com a questão da EJA, tá? Aí a gente tem então 10 resultados aqui para a ERER, né? Então, nessa questão da ERER, então a gente tem aquele que a gente viu lá logo no início, né? A África em Artes, o Jovem Negro, né? E a gente tem alguns outros aqui que a gente pode trabalhar também na sala de aula. E é claro que nesse momento da quarentena também é possível trabalhar. Você pode já indicar diretamente para o aluno o link direto do objeto. O aluno não precisa necessariamente entrar aqui a partir desta plataforma aqui. Você escolhe, por exemplo, um objeto, um infográfico aqui, do trabalho escravo, se ele existe, né? Então você clica lá na ficha técnica do objeto, né? E aí ele vai te levar para essa página onde faz uma descrição, onde ele mostra onde pode ser trabalhado, né? Disciplinas, qual é a área de trabalho, né? Aqui no caso ele também indica para EJA, tá? Então ele vai trabalhar, ele vai mostrar o que tipo de mídia que ele trabalha, que é um infográfico interativo, né? E com as palavras-chave, então desigualdade social e trabalho escravo. E aí se você clicar em ver objeto, ele vai te mandar para a página do objeto em si. Tá vendo que esse objeto ele não está na plataforma, a plataforma só indica objetos, ela não é ela não é uma biblioteca de objetos, tá? Ela não tem lá dentro o objeto. Ela vai mandar esse link para levar até um outro objeto. Aí esse objeto, então, ele está na página da Globo, né? No G1, tá? E aqui ele fala, então, um pouco sobre esses objetos e tal. Aqui já é, no caso, o objeto em si, onde ele vai trazer para você o tal do infográfico e tal, né? E quando você for trabalhar com alunos, se você quiser trabalhar esse objeto, por exemplo, você pode clicar aqui. Opa, voltando aqui. Então você pode clicar, só que eu estou clicando errado. E aí você copia, né? Você faz aqui a cópia do objeto, né? No caso do link, né? Você copia esse link e aí você pode compartilhar.
ou simplesmente chegar direto para compartilhamento. Tá vendo que eu já te dá a opção de onde você pode compartilhar, ok? E a plataforma do Escola Digital, ele também é uma plataforma bastante gostosa de mexer, de trabalhar, onde a gente tem também vários objetos digitais. Da mesma forma como no Currículo Mais, ela não é, os objetos não estão dentro dessa plataforma, tá? Os objetos são links que você vai ser levado para o objeto, tá? O objeto está na web, né? Nós, profissionais da educação, fazemos lá a escolha, a curadoria e colocamos o link aqui. E aí, o que a gente faz nessa curadoria? Colocar o link, dar o acesso ao link para vocês e colocar uma descrição, né? E o interessante é que aqui nessa plataforma, vamos lá fazer a mesma busca então do preconceito, né? Vamos buscar. Ótimo. Aí aqui ele vai te dar algumas opções, tá vendo? Então aqui nós temos aqui alguns roteiros de estudo, né? Aí você pode clicar aqui em disciplina e na etapa, na modalidade, fazer uma busca pelas habilidades da BNCC, né? E você pode melhorar a busca também daquilo que você fez. Aqui a gente tem 247 resultados relacionados ao preconceito. Lembrando que essa é uma plataforma bem maior do que a do Currículo Mais, porque ela é uma parceria de 27 secretarias de educação, né? E aqui a gente tem ainda alguns roteiros de estudo, tá vendo? Temos as ODAs, né? Os objetos digitais, e nós temos alguns roteiros de estudo também, né? Que a partir deles você pode também trabalhar com os alunos, né? E uma coisa interessante aqui dessa plataforma, da plataforma da rede de escola digital, é que ela vai também mostrar para a gente um pouco sobre as habilidades que podem ser trabalhadas a partir desse objeto. Vamos clicar, por exemplo, em um aqui. Acessar esse objeto. Objeto do preconceito, como eu tinha colocado lá. Já dá para perceber aqui que são 2 vídeos, né, que são trabalhados nele, né? E aí ele vai colocar então do que se tratam os vídeos, quais os tipos de preconceito que você conhece e como você acha que a gente sente a vivência de cada um no racismo, né? A descrição do objeto, né? Esse objeto digital destaca por meio de 2 vídeos uma discussão sobre as questões sensíveis em relação ao preconceito no Brasil, como a exclusão de deficientes e o racismo. Daí tem algumas perguntas sugeridas, então ele faz uma pequena descrição do que seria esse objeto, que tipo de conectividade, que ele é online, né? Foi publicado na rede digital, na escola digital, e aí pode ser feito comentários, tá? E aí você pode a partir dele acessar, clicando aqui embaixo em acessar recurso, você chega até esse objeto digital. Eu gostaria então apenas de mostrar essas 2 plataformas, mostrar que elas são bastante ricas e lembrar, né, para vocês que apenas mostrar o objeto para o aluno e pedir para que ele trabalhe com esse objeto. Alguns objetos digitais aqui nessas 2 plataformas são, por exemplo, jogos, né? Levam links que levam para páginas onde tem jogos que os alunos trabalham lá, esses jogos pedagógicos, né? Tem alguns objetos que são gráficos interativos, onde o aluno pode mexer nesses gráficos a partir dos dados inseridos ali, mapas interativos, onde o aluno também pode mexer em dados, pode fazer esse levantamento, né? A partir do levantamento deles, mostrar para os colegas, a partir desses gráficos, desses mapas, entre outros tipos de jogos, né, também, qual é o que ele gostaria de mostrar para os colegas e para os professores,
tá? Mas o que eu quero lembrar é que o, o simples fato do aluno mexer nesses objetos e ele trabalhar com esses objetos, ele não necessariamente desenvolve a habilidade que você está propondo para ser desenvolvida, tá? Para que o aluno consiga desenvolver a habilidade, trabalhar com essa habilidade, o professor sempre vai precisar é, ter uma intencionalidade com o objeto e pedir para que o aluno trabalhe com o objeto de determinada forma. E depois do trabalho desse objeto, ele ganha uma outra intencionalidade nas outras atividades feitas por esse aluno, seja em sala de aula, seja agora nesse momento online também, né, em outras plataformas, por exemplo, em alguns fóruns, onde ele vai, por exemplo, observar o objeto, é, vamos supor, nesse caso, assistir esses 2 vídeos e depois essas atividades aqui ele vai postar lá num fórum que vocês criaram em uma outra plataforma, né? E aí responder essas questões e ali ter uma discussão para que você possa então desenvolver as habilidades que vocês estão propondo para eles, tá? Os objetos digitais eles são sempre muito interessantes para que você faça ou uma introdução ao tema ou a metade do desenvolvimento de um tema, onde você leva o aluno, por exemplo, como eu coloquei aqui, para fazer uma atividade dentro de um conceito que você está trabalhando com ele, ou então para finalização mesmo de um conceito, de um trabalho em sala de aula. Ele nunca sozinho vai fazer o trabalho do professor, né? Ele serve muito mais como um recurso de auxílio, de implementação, de suplementação, né, de complementação, mas ele não vai fazer o trabalho sozinho do professor, tá? Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção. Desejo a todos um excelente trabalho agora, que vocês têm já uma atividade para ser postada, né? A PCMP Edna já colocou para vocês qual é a atividade que vocês vão ter que fazer. O link já foi passado pelos professores coordenadores para vocês. Se ainda não passaram, vão passar nesse momento esses links, onde vocês vão postar então esse formulário com a atividade que foi proposta. A atividade ela é uma atividade um pouco longa, mas essa nossa TPC também é um pouco longa, né, dessa semana. E também eu quero aproveitar a oportunidade para me despedir de vocês, né? Essa é a última TPC que eu gravo para a Diretoria Leste 4. A partir da semana passada, eu já estou trabalhando na SEDUC, né, diretamente lá na Praça da República, no gabinete do secretário, na COPED, tá? Então eu gostaria de me despedir e dizer que foi muito bom ter trabalhado com vocês durante esse tempo. Eu gostei muito, aprendi muito e eu me despeço então e até uma próxima oportunidade onde a gente vai se ver por aí, ok? Obrigado. Tenham então uma excelente atividade agora e uma excelente semana.